Bom dia, pessoal. Mais uma aulinha aqui, né? Pra gente continuar nosso ritmo aí de não perder o contato com a disciplina, tá? O tema hoje é agroecologia, né? É um tema que ele vai atravessar essa disciplina. É um tema transversal que a gente fala, né? Porque a agroecologia é uma disciplina imensa. Tanto que até existe no nosso curso de biologia como uma disciplina optativa, né? Então eu não vou falar tudo de agroecologia, eu vou dar uma pincelada aqui, porque esses conceitos são importantes para nós no decorrer da disciplina. Bom, antes da gente falar da agroecologia, nós temos que falar da agricultura convencional, né? Então, como é a prática agrícola convencional? É uma prática de monocultura, né? Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, é uma plantação de soja industrial, né? Altamente automatizada, com muita maquinaria, né? Pouca mão de obra, tem pouca gente trabalhando para a área plantada, né? Mas isso tudo aqui vem de um tipo de pensamento que é o triunfalismo e utilitarismo sobre recursos naturais. Que seria isso, né? Triunfalismo quer dizer o quê? Que nós somos né, a espécie que dominou a natureza, né, e nós vamos utilizar ela do jeito que a gente quiser, né? Então, essas monoculturas elas são dirigidas por um sistema de valores industrial. Então, o que quer dizer? É o máximo de padronização possível. Então, essas plantas têm que ter o mesmo tamanho para que ela encaixe certinho aqui na máquina. Cada grãozinho tem que ter o mesmo tamanho, cada fruta tem que ter a mesma cor, o mesmo formato, né? Uma padronização para mecanização e para venda muito grande, e visando né, um, um, é um sistema como se fosse uma fábrica de produzir plantas, tá? Com isso, essas monoculturas, o que elas fizeram? Elas simplificaram as nossas paisagens agrícolas. Então, as nossas paisagens agrícolas, elas são extremamente pobres em diversidade, né? Aqui, ó, mundialmente, elas são plantadas com 12 espécies de grãos, né? Aí nós vamos ver aqui feijão, soja, arroz, né? 23 espécies de oleráceas, que seriam verduras e legumes, e a gente vamos chamar de oleráceas aí, de hortifruti, de horticultura, e 35 de fruteira. Então essas 70 espécies, elas estão distribuídas nos 1,44 bilhões de hectares de terras plantadas, terras agrícolas. Então você tem 70 espécies de planta distribuída aí. Logicamente, né, em pequenas partes, né? Você não tem 70 espécies numa área só, né? Espalhadas por aí. 1 hectare de floresta, só para a gente ter um floresta tropical, né? Para a gente ter uma comparação, tipicamente tem mais de 100 espécies de árvores, né? Então é uma extrema simplificação, certo? Por causa disso, são ecossistemas muito dependentes de aportes externos, principalmente fertilizantes nitrogenados e pesticidas. Só em pesticidas a gente já gasta 2,6 milhões de toneladas, né, e 25 bilhões de dólares anualmente. Então é isso, né? O resultado da simplificação da diversidade para fins agrícolas é um ecossistema artificial que requer constante intervenção humana, né? Beleza, então esse aí é o convencional, né? Bom, quem olha assim fala assim, né? Você vê que não é uma coisa sustentável, tá? Mas qual a justificativa disso, né? Como que o agronegócio justifica isso? Porque precisamos ter esse tipo de produção para acabar com a fome no mundo. Será que é mesmo, né? Então, se a gente for olhar, o mundo hoje já produz, em termos de toneladas, comida suficiente para alimentar de 9 a 10 bilhões de pessoas, que seria a população do mundo em 2050, né? Bom, então por que existe fome ainda, né? Existe 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo,
é por causa de pobreza e desigualdade, porque alimento tem. Né? E isso, no Brasil, especialmente é verdadeiro, uma vez que a maior parte do alimento que o brasileiro consome não vem desse agronegócio gigante, né? Vem de pequenos produtores. Bom, e a agroecologia, então? Como é que ela entra nisso tudo? A agroecologia, então, definindo aqui, né, é a ciência que usa a teoria ecológica para estudar, planejar, gerenciar e avaliar sistemas agrícolas produtivos e que conservam os recursos naturais. Então, nós estamos falando aqui de uma ciência, né, que existem diferenças, depois nós vamos ver. Né? Então, como é esse manejo? Quais são os princípios? Tecnologias de baixo aporte. Né? Então, o uso mínimo de insumos externos, como inseticidas e fertilizantes, reciclagem ótima de nutrientes e da matéria orgânica e fluxo fechado de energia. O que é isso? Trabalhar para que o agroecossistema cada vez mais se comporte como se fosse uma floresta. Florestas que não foram tocadas, florestas pristinas, elas se resolvem sozinha. Ela é autossuficiente. Então a gente quer buscar isso. Né? Buscar conservação da área do solo é uma coisa do manejo agroecológico, né? Que tem a ver com os fluxos de energia. Populações balanceadas de pragas e inimigos naturais. Tirar, né? Não existe fórmulas fechadas e ninguém quer acabar com praga. A gente quer conviver com ela de maneira sustentável. Né? E o manejo agroecológico vai explorar complementaridades e sinergismos, que a gente vai ver mais na frente. Bom, aqui é só para a gente diferenciar os diversos tipos, né, de agroecologia. Então nós vamos trabalhar aqui com a disciplina científica. Ó. Existe também um movimento da agroecologia, né, que é de ambientalismo e de desenvolvimento rural, de agricultura sustentável. Então esse movimento ele é importante, né, que ele mobiliza a sociedade para que o conhecimento produzido na disciplina científica ele se reverta na prática e nas técnicas utilizadas no campo. Bom, então aqui esse gráfico ele mostra três vertentes aqui do manejo agroecológico: econômico, social e ambiental. Né? Então você tem o econômico, porque nós não queremos que a agricultura, que a agroecologia, ela seja, se ela não for lucrativa para o produtor, ela não vai ser implementada. Então ela tem que ser assim, tem que ser vendável, tem que ter um marketing, né? E tudo. Né? Mas ela também tem um viés social, né? De cultura, de tradição, né? Porque na verdade é um retorno aos valores mais antigos da agricultura. Por isso o cultivo e comercialização de alimentos tradicionais é muito importante, né? Como também o reconhecimento, né, do conhecimento tradicional e da diversificação do uso do solo. Que eles falam que o cultivo de quintal era aquele quintal de antigamente, que tinha fruta, tinha horta, tinha tudo junto trabalhando ali. Né? E em termos ambientais, a gente encontra isso aqui, ó, na interface ambiental e econômica, a valoração dos serviços ambientais, que a gente já falou, né? Que é, por exemplo, o controle biológico. Bom, então como é que esses agrossistemas trabalham? Nós vamos ter aqui, nós vamos pegar vamos sair daquela cultura de simplificação para ter uma cultura de diversidade planejada. Então o agricultor ele vai querer que seja o mais diverso possível. Né? Então ele vai fazer isso através de plantação em consórcio, trade-offs com as ervas daninhas ou plantas espontâneas. Hoje eu fiquei sabendo plantas espontâneas, achei mais legal quando eu estava estudando, em vez de mato ou ervas daninhas. Bordas e secas vivas, rotações de cultura, animais pastadores em consórcio. Né? Isso tudo vai aumentar a diversidade biótica, predadores naturais, né? Melhora condições abióticas também, disponibilidade de nutrientes no solo, né? A fauna do solo vai fazer isso. Diferenciação de microhábitats, né? Aumento da matéria orgânica no solo. E aí você vai ter qualidades emergentes do sistema, que você vai fazer essas práticas. E aí você vai ter interferências benéficas, no mutualismos,
ciclagem de nutrientes interna, né? Então isso tudo aí a gente vai ver aí na frente, né? Então, por exemplo, esse manejo, esse planejamento para diversidade, ele pode ser só no jeito que você planta. Olha aqui, ó, né? Misturando um pouco, cada um aqui seria um tipo de... Né, está plantando 3 tipos de cultivo. Tá? Vamos falar aqui, batata, tomate e cebola. Beleza? Então, se você muda o tipo de manejo, misturando aqui, ó, você aumenta aqui a diversidade alfa. Ó. Olha aqui. Né? Então já colabora para o aumento de complexidade e diversidade do seu sistema. Né? O manejo das plantas espontâneas ou ervas daninhas, depois eu vou até mudar isso aqui para plantas espontâneas, é melhor, né? Nós já vimos lá naquele outro exercício, né, que ele colabora muito para os inimigos naturais. E o negócio que a gente não falou lá foi de abelha, né? Então hoje nós estamos numa crise de abelhas e você fazer um manejo dessas plantas espontâneas sem necessariamente exterminar elas, você tem um monte de ganhos aqui agroecológicos. Né? Outros tipos de controle você pode fazer, rotação de cultura, o consórcio de cultura, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, por exemplo, o consórcio milho e feijão, mais tradicional do povo da roça, todo mundo conhece isso aí. Né? Então a gente já sabe que é vantajoso, você colhe 2 tipos de produtos diferentes. Né? O feijão ajuda a fixar o nitrogênio para o milho no solo. Então o milho dá abrigo para o feijão, dá um abrigo ali de sol para o feijão. Né? Então a sabedoria do povo, ela tem fundo científico. Outra coisa interessante são bordas de vegetação. Olha aqui, ó, esse aqui é um experimento na Califórnia, onde eles colocaram essa plantação rodeada de bordas de arbustos nativos lá da região. Né? Aí o que eles viram? Eles viram uma série de... Esses aqui são os insetos benéficos, ó, e alguns insetos praga lá do negócio dele. O que eles viram nesse gráfico aqui? Eles viram que você vai ter mais insetos benéficos, né, independente da época do ano. Né? Olha lá, independente da época do ano, né? Ele coloca aí 3 estações, né? E olha lá, sempre muito mais insetos benéficos do que praga, né? Então isso aqui é um serviço ecossistêmico, né? Então você mantendo isso aqui, você protege às vezes de vento também, é excelente. Outro tipo de estratégia interessantíssima é a planta armadilha, né? Então aqui ele usou o girassol como planta armadilha para esse bicho aqui, o Lygus rugilipenis, que é um bicho que vai comer abóbora. Né? Então aqui, ó, são ninfas adultos, né, desse Lygus. Aqui, ó, ele plantou junto, né, o girassol com a abóbora. Olha aqui, ó, esse bolinha branca é o girassol e a bolinha preta é a abóbora. Olha o número de ninfas, ó, 2011, que ele coletou no girassol e olha aqui na abóbora, tá vendo? Então o que quer dizer? O bicho tem preferência por girassol. Então se você planta os 2 juntos, ele ataca o girassol. Mas se você quer produzir mesmo é abóbora. Só que você ainda ganha um pouquinho da produção de girassol aqui, que mesmo danificado ainda vai produzir. Tá? Aí outros autores fizeram o quê? Eles já separaram quais são aqui o girassol, né? Aqui as outras plantas, ó. Quais são os feromônios, quais são os, né, o perfil aromático dessas plantas que atrai esse bicho. Olha como é que o girassol é diferente da abóbora, ó, bem diferente, né? Então também dá para trabalhar com isso aqui no futuro. Outro tipo aqui, ó, é o controle desse outro Lygus aqui com alface. Olha aqui, ó. Então a planta danificada aqui, ó, você planta alface com alfafa. Ó. Então olha aqui, quando tá sem alfafa e com alfafa, olha, o número de folhas danificadas é bem menor, tá? Bom, a gente tem ainda também plantas insetário, que vocês vão ver aqui depois, vocês vejam a aula, né? Diversas espécies aqui, tá? E depois tem a agrofloresta, que eu vou pôr um vídeo lá para vocês.